Glória a Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas no altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegro, atento ao teu mandar. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Abra por gentileza a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Motivo de imensa alegria estar aqui esta noite para estar com esta responsabilidade de pregar a palavra do Senhor. Apesar de ter essas envergaduras aqui na minha retaguarda, o Senhor sempre lembra dos menores, né? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Abacuque, capítulo de número 2, apenas o versículo de número 20. Glória a Deus. Agradeço ao pastor Carlos Renato pela oportunidade. Glória a Deus. Amém? Todos encontraram? Amém. A minha versão é um pouco diferente da versão dos irmãos, eu acredito. É a versão King James atualizada. Mas diz assim a palavra do Senhor: mas Yahweh, ou o Senhor, mas o Senhor, sim, Ele está no seu santo templo. Mas o Senhor, sim, Ele está no seu santo templo. Mas o Senhor, sim, Ele está no seu santo templo. Cale-se diante dEle toda a terra. Glória a Deus. Podei-vos assentar, glorificando o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando o pastor Carlos me avisou, falando que eu estaria trazendo a palavra do Senhor no culto de adoração, eu estava com alguns versículos que o Senhor havia colocado no meu coração, mas como diz o pastor Maurício, este versículo ele saltou de uma forma que eu não pude mais pensar em outro. O livro do profeta Abacuque é um livro diferente dos demais profetas, não por ele ser considerado um dos profetas menores, não pelo tamanho do seu livro, ou não pela sua qualidade, mas pelo tamanho do livro, pelos escritos. Quando fala em profeta, um dos primeiros que vem na nossa mente é o profeta Isaías, o profeta messiânico, aquele que viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ou pode vir, quem sabe, Jeremias, o profeta chorão, ou quem sabe Ezequiel com as suas visões tremendas. O profeta Abacuque é o profeta que tem no seu livro uma literatura diferente dos demais. Nos demais profetas nós observamos eles trazendo grandes profecias, trazendo grandes visões e grandes movimentos a partir destes mesmos. Mas o profeta Abacuque, se você ler com atenção, você vai observar que o livro do profeta Abacuque é uma conversa do profeta com o Senhor, é um bate-papo, é uma conversa entre dois amigos, é uma conversa de um profeta e o seu Senhor. E assim como o profeta Abacuque, muitas vezes nós temos diversos questionamentos, temos diversas dúvidas. No começo deste mês, eu tive a oportunidade de começar em um novo trabalho, e ali toda vez, a partir do segundo dia, eu comecei algo comigo, na verdade algo comigo e o Senhor. Toda vez de manhã, quando eu adentro o carro, eu lembro da primeira vez, foi no segundo dia, eu entrei dentro do carro, liguei o carro, e aí eu fiquei coloquei a bolsa, no banco do passageiro, eu fiquei, não, peraí, não está muito certo. Desliguei o carro, peguei a bolsa, coloquei no banco de trás, aí eu pensei comigo mesmo, quem vê de fora vai pensar que eu sou esquizofrênico, que eu tenho alguma dessas coisas, mas não tenho não, eu tenho fé. Aí eu falei: Espírito Santo, bem-vindo, bom dia Espírito Santo, seja bem-vindo ao meu carro, venha comigo a esta viagem, venha comigo para o meu trabalho. E assim eu fui o caminho todo conversando com o Espírito Santo, fui falando para ele a respeito dos meus planos, fui falando por Espírito Santo a respeito dos meus defeitos,
fui falando para o Espírito Santo os meus anseios para o futuro, fui falando dos meus medos, fui falando dos meus defeitos, mas boa parte da conversa, eu posso dizer que até 80% são questionamentos. Muitas vezes eu estou perguntando para o Espírito Santo, mas Espírito Santo, por que isso? Espírito Santo, por que aquilo? Por que eu não consegui tal coisa? Por que eu ainda não conquistei tal coisa? Espírito Santo, por que fulano tem isso, mas eu não tenho? Muitas vezes nós nos pegamos nesse tipo de questionamento, nos perguntamos, Senhor, mas o ímpio está prosperando e eu não estou. Senhor, por que isso está acontecendo sobre a minha vida? Eu tenho sido fiel, por que isso está acontecendo? E com o profeta Abacuque não era diferente. Abacuque, ele estava questionando ao Senhor, ele estava perguntando ao Senhor por diversas coisas, mas o que nos chama a atenção, no começo, apenas para nós entendermos aqui o contexto do versículo, Abacuque ele estava conversando com o Senhor a respeito do povo de Israel. O povo de Israel, nós bem sabemos que era um povo que era para ser um povo separado, um povo santo, um povo que era para ser a diferença no meio do mundo. Só que com o tempo eles foram perdendo a sua identidade, com o tempo eles foram perdendo o seu jeito de ser e acabaram se desvirtuando, acabaram se perdendo e assim começaram a idolatrar outros deuses, começaram a levantar altares para outros deuses. Mas a palavra do Senhor nos diz que se levantou um homem, um rei cujo nome era Ezequias. Ezequias ele foi um rei que, como foi lido aqui pelo nosso pastor, um homem que foi reto segundo o coração de Deus, um homem que foi reto diante do Senhor. Ali Ezequias, com a ajuda do povo, ele acabou com a adoração a ídolos, ele acabou com altares de outros deuses, e aí o povo voltou mais uma vez a adorar ao único que é digno de louvor, o povo voltou mais uma vez a adorar ao único que é digno de toda a adoração. Glória a Deus. Mas passado-se um tempo, outros reis vieram Manassés, que segundo a Bíblia foi um rei terrível, foi um rei que teve um reinado horrível, e mais uma vez a adoração a ídolos volta ao povo de Israel, mais uma vez a idolatria volta ao povo de Israel, mas dessa vez com uma forma mais intensa, porque a Bíblia nos conta que através de Manassés começou a haver um culto diferente no povo de Israel. Eles começaram a cultuar sacrificando crianças para o deus Pan, e eles começaram a fazer todo esse tipo de atrocidade no reinado de Manassés. No reinado de seu filho não foi diferente. Amon também fez coisas terríveis diante do Senhor. No entanto, o Senhor ele já tinha um socorro guardado, o Senhor ele já tinha uma escape para o povo de Israel, através do rei Josias, um rei que foi usado tremendamente pelo Senhor, para voltar novamente o culto, a adoração, apenas ao Senhor dos exércitos, apenas ao nosso Deus, o Senhor Yahvé, o nosso grande Senhor, aleluia. Através de Josias, o povo destruiu os altares de Baal, destruiu os altares de outros deuses que estavam instalados em Israel, mas a palavra do Senhor diz que ele foi além, porque há muitos anos o livro da lei do Senhor, a famosa Torá, que é onde estão todos os preceitos e ensinamento de Deus para o povo, estava perdida, mas através da busca, mas através do comprometimento de Josias, capacitado pelo Senhor, ele encontrou o livro da lei que estava perdido, e mais uma vez, o povo que não ouvia mais a voz do Senhor volta a ouvir, e mais uma vez o povo que não sabia para onde andar, novamente o Senhor mostra o caminho que deve andar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas infelizmente, quando nós bem sabemos, o ser humano, ele está disposto a sempre ir pelo lado do mal, pelo fato da nossa natureza pecaminosa. E mais uma vez, após a morte de Josias, o seu filho assume. Logo após ele assumir, depois de 3 meses ele é deposto, e aí entra Jeoaquim, outro rei que volta a fazer bagunça em Israel.
Mais uma vez Israel está novamente idolatrando, mais uma vez Israel está esquecendo de tudo pelo que o Senhor havia feito, mais uma vez Israel está esquecendo de tudo que o Senhor havia os livrado, havia os presenteado, havia os abençoado, e era disso que o profeta Abacuque estava reclamando. Abacuque estava dizendo: mas Senhor, como o Senhor permite que o seu povo trate desta forma? Como o Senhor permite que novamente a violência reine em Israel? Como o Senhor permite que mais uma vez a idolatria seja instaurada dentro de Israel? E aí chega a resposta do Senhor, que eu acredito que depois da resposta do Senhor, Abacuque ficou: por que eu fui perguntar? Aí o Senhor responde a Abacuque: eu estou no controle, porque estou preparando a Babilônia para vos ensinar uma lição. Estou preparando um povo terrível para os colocarem em seu devido lugar. Abacuque não gosta da resposta do Senhor, porque a Babilônia, como nós bem sabemos, era um povo terrível. A Babilônia era um dos maiores exércitos daquela época, e eles não cresceram fazendo bem, eles não cresceram entregando florzinha, dando bom dia para as pessoas. Eles cresceram invadindo nações, matando crianças, matando mulheres. Eles cresceram fazendo as mais terríveis crueldades. O povo da Babilônia era um povo terrível, e o Senhor, para Abacuque ficar sabendo certinho do que ele estava falando, o Senhor começa a falar: os seus cavalos são rápidos como um leopardo, a sua força é como a força de um urso. E Deus começa ali a falar a respeito do exército da Babilônia, do poder bélico e do poder moral que a Babilônia tinha sobre todas as nações, imposto com violência. Aí Abacuque, ele não fica contente com a resposta do Senhor, e mais uma vez ele volta a questionar ao Senhor: mas Senhor, o Senhor vai permitir que uma nação do mal venha ensinar uma lição para o teu povo? O Senhor vai permitir que um povo que ainda é mais mau, mais injusto, ensine algo para um povo que é justo? E mais uma vez Abacuque continua os seus questionamentos: até quando, Senhor, viveremos este mundo cruel? Até quando, Senhor, muitas vezes o ímpio vai prosperar mais do que o justo? Quantas vezes, Senhor, aquela vaga de emprego vai para fulano, mas não vem para mim? Quantas vezes, Senhor, eu vou tentar, vou começar, mas não vou concluir? Quantas vezes, Senhor, eu vou começar a fazer algo, mas a depressão vai me pegar? Quantas vezes, Senhor, eu vou planejar algo, mas a ansiedade vai colocar tudo em ruínas? Quantas vezes, Senhor, eu vou tentar fazer alguma coisa, mas as minhas fraquezas não vão permitir? Mas o Senhor responde: eu estou no controle. E Abacuque pode continuar questionando por que Deus não age, por que Deus não usa a sua poderosa mão e entra em ação para salvar o seu povo, o povo fraco, desse sistema babilônico. Nós vamos observar na palavra do Senhor, principalmente no livro de Apocalipse, que a Babilônia ele foi um povo tão ruim, tão mau, que João escreve as palavras do Senhor em Apocalipse, se referindo ao mundo que nós vivemos hoje, ao sistema na qual nós vivemos hoje, como o sistema babilônico. Nós vamos observar em diversas passagens do Apocalipse, falando a respeito da Babilônia. Mas essa Babilônia não é a Babilônia, porque a Babilônia ela caiu para os persas. Essa Babilônia na qual a Bíblia se refere em diversas ocasiões é o mundo na qual nós vivemos hoje, é o sistema que este mundo impõe sobre nós hoje. E meus amados irmãos, a Babilônia ela é um grande símbolo de influência maligna. Quando nós observamos o que poderia ser considerado um sistema babilônico, existem 3 pilares que vão sustentar este sistema. O primeiro é o materialismo. O sistema babilônico, ou o sistema deste mundo na qual nós vivemos hoje, valoriza extremamente o materialismo. É muito mais importante eu dedicar 100% da minha vida para o meu trabalho.
É muito mais importante eu dedicar 100% do meu tempo para conseguir mais dinheiro. E o Espírito Santo, ou Deus, mas na verdade o sistema babilônico diz que o Espírito Santo é só uma força ativa de Deus. É muito plausível eu usar essa força ativa de Deus, que os crentes chamam de Espírito Santo, para me impulsionar, para estar no topo, lá no meu sucesso. É isso que o sistema babilônico, ele prega, o amor extremo ao materialismo. Mas a palavra do Senhor nos diz que Jesus nos diz que é impossível servir a dois deuses. É impossível servir a Jesus e a servir Mamon. O que ele quer dizer com isso? Mamon, ele quer dizer as riquezas. O presbítero Daniel está dizendo que eu não posso ficar rico, está dizendo que eu não posso trabalhar para conquistar dinheiro. A palavra do Senhor diz que não pode servir a dois deuses. Quando você serve alguém, você dedica a sua vida a alguém. Quando ele diz servir Mamon, ele está falando, não dedique a sua vida para conseguir riqueza, mas dedique a sua vida para o Senhor. O segundo pilar, na qual nós observamos que sustenta o sistema babilônico, é o egoísmo. O egoísmo. Quando nós observamos o termo egocentrismo, o que mais importa é o que eu penso. O que mais importa é o que eu acho. Eu deixo de lado a palavra do Senhor, eu deixo de lado os ensinos do Senhor, deixo de lado as orientações do Espírito Santo e começo a traçar os meus próprios caminhos. Começo a traçar as minhas próprias vontades, e o meu eu é mais importante. É o famoso que existe hoje, o meu corpo, as minhas regras. O que é mais importante para mim é o que eu acho que eu sou. Se eu acho que eu sou uma mulher num corpo de homem, é assim. Se eu acho que sou um homem num corpo de mulher, é assim. Ou pior, se eu acho que eu sou um coelho num corpo de homem, é assim. Porque é isso que o sistema babilônico tem pregado hoje em dia, que o mais importante é o seu eu, o mais importante é o que você acha. E o mais impressionante, para não dizer terrível, é que esse egocentrismo, ele tem adentrado até mesmo dentro dos templos. Nós observamos lindos hinos, lindas músicas, que quando nós ouvimos, nós começamos a contemplar uma coisa maravilhosa. Uns traz vontade de chorar, outros trazem vontade de pular, mas quando nós observamos, são hinos, são músicas que ferem a autoridade de Deus, são músicas que ferem a onipotência de Deus. Quantos hinos nós ouvimos hoje em dia? Não dá para contar mais no dedo, são vários, na qual tem como a sua principal letra chamar Deus de você, ferindo uma autoridade do nome do Senhor, o nome que é santo, o nome que é poderoso. Eu fui ensinado na minha infância, se eu respeito alguém, eu devo chamar ele de Senhor. Eu estava comentando com o pastor Carlos há alguns dias, comecei no trabalho e comecei a chamar o meu patrão lá de Senhor. Senhor Fabiano, aquilo, Senhor Fabiano, isso. Aí o pessoal começou a falar, mas tu chama o Fabiano de Senhor? Eu falei, sim, que é diferente, é estranho. O sistema babilônico tem revestido o que é ético, o que é moral. Não é mais correto chamar uma pessoa na qual nós respeitamos de Senhor. É super normal nós chamarmos o Deus, o Criador do universo de você. É muito normal nós chamarmos o Deus que tem todo o poder, que criou o universo, que criou as constelações, que criou a terra, com o poder da sua palavra, de você. O egocentrismo tem entrado até dentro das igrejas, mas esse é um pilar do sistema babilônico. Mais um pilar do sistema babilônico é o relativismo moral. O que é certo para mim pode não ser certo para você, é relativo, ou como nosso pastor costuma dizer, é o famoso não tem nada a ver.
O relativismo moral, ele tem destruído diversos aspectos da vida, da sociedade do ser humano. O relativismo moral tem destruído famílias. O relativismo moral tem destruído igrejas. O relativismo moral tem destruído relacionamentos entre Deus e o homem. O que importa no relativismo moral é o ponto de vista do homem. Não é o ponto de vista de Deus, não é o ponto de vista da Escritura Sagrada, não é o ponto de vista do Espírito Santo, mas o ponto de vista do homem. E bem sabemos que o homem é um ser que não é confiável. A Bíblia fala, maldito o homem que confia no outro homem, mas ele não está se referindo à pessoa que está do meu lado, mas ele está se referindo ao homem que tem dentro de mim, que é o meu coração. Eu não devo confiar no meu coração, não devo confiar nos meus sentimentos, mas o sentimento tem sobressaído a razão, o sentimento tem se sobressaído da fé, e é isso que o sistema babilônico tem pregado em nosso mundo atual: o egoísmo, o materialismo e o relativismo moral. E era isso que Abacuque estava questionando. Senhor, este mundo está de cabeça para baixo, e o Senhor vai colocar um povo que é pior do que o seu para nos punir. Mas o Senhor responde a Abacuque no capítulo de número 2 e no versículo de número 20, mas o Senhor está no seu santo templo, mas o Senhor está no seu santo templo. Pode o mundo estar desabando, pode estar tudo ao contrário, a multidão contra você, mas o Senhor está no seu santo templo. Mesmo diante de tanta corrupção, mesmo diante de tanto erro, o Senhor continua soberano em seu templo. Alguns podem dizer: cadê o Senhor? Cadê o Senhor que não vê isso? Cadê o Senhor que não faz isso? Mas o Senhor está dizendo: eu estou assentado no meu trono, eu estou no meu santo templo. Pode vir corrupção, pode vir pandemia, pode vir tristeza, pode vir desemprego, mas o Senhor continua no templo, o Senhor continua assentado no seu alto e sublime trono. Aleluia! Quando o Senhor fala com Abacuque, nós observamos os ais. Esse ais é o julgamento do Senhor para as nações. E o último ai, que é no versículo 19, um versículo antes do que nós lemos, o Senhor está condenando a idolatria. Há diversas pessoas aí fora que falam que nós servimos a um Deus que não fala conosco. Há diversas pessoas aí fora que, para ouvir a voz do Senhor, ele pensa que é necessário pagar um pix para o Senhor usar um profeta e falar com ele, porque pelo que ele está falando, o Senhor está calado, o Senhor está mudo. No entanto, o Senhor, ele condena no versículo de número 19, porque o ser humano, que é criatura, tem criado deuses para eles. Isso é abominável para o Senhor, porque o Senhor não permitiu nem que o povo fizesse imagem dele, quem dirá a imagem de coisas criadas por eles. E aí o Senhor fala a respeito de deuses mudos, de deuses surdos, de deuses cegos, de deuses que não conseguem andar. No entanto, o nosso Deus, ele não é mudo, o nosso Deus, ele fala até hoje. Nosso Deus, ele não é cego, ele nos contempla. O nosso Deus, ele não é surdo, ele escuta as nossas orações. E o nosso Deus, ele não é aleijado, ele se levanta do seu trono para resgatar, para salvar o seu povo. A palavra do Senhor diz: clame a mim, clame a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Este é o Senhor na qual nós servimos. É um Deus que ele vai contra aquilo que nós pensamos. Ele é um Deus que ele vai contra a nossa razão, porque onde ele vive é o sobrenatural, ele vive além dos céus e ele está no seu santo templo. Aleluia!
no meio de todo esse caos, no meio desta vida, no meio desse sistema babilônico, é extremamente importante nos lembrarmos que o nosso Deus, Ele não foi derrotado, ou como diz naquele filme famoso dos Estados Unidos, o nosso Deus não está morto, o nosso Deus não está ausente, o nosso Deus, Ele não é mudo, o nosso Deus, Ele é poderoso, o nosso Deus, Ele é glorioso, o nosso Deus, Ele é impotente, Ele é potente, o nosso Deus, Ele é onipotente, o nosso Deus, Ele é onipresente, o nosso Deus, Ele é majestoso, Ele é glorioso, e o nosso Deus está presente aqui esta noite. Portanto, adore este Deus, glorifique o santo nome dEle. O Senhor está no seu santo templo. Salmos de número 11, versículo de número 4. Salmos 11, 4. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor está no templo. Muitas vezes nós podemos até falar, né, de ver vídeo no YouTube, de ver vídeo no Instagram, mas eu sou o templo, oh glória, onde eu estou o Senhor está junto, mas a palavra do Senhor está dizendo, o Senhor está no templo, o Senhor está no templo, o Senhor está em sua casa, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós observamos o verso de número 20, o Senhor fala para Abacuque, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, cale-se diante dele toda a terra. Quando nós observamos e lemos com atenção o que Deus fala para Abacuque aqui, nós observamos a autoridade suprema que tem o nosso Deus, porque o Senhor, Ele não chega e diz, ô terra, se você puder, dá para abaixar um pouquinho o tom? Ô terra, se você puder, dá para se silenciar só por um momento? O Senhor usa uma ordem imperativa, cale-se diante dele toda a terra. E só quem pode expressar uma ordem imperativa é quem tem autoridade, e a autoridade do nosso Deus, ela é suprema. Não existe qualquer autoridade neste mundo que seja maior que a autoridade do nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz que qualquer autoridade que tem neste mundo, ela foi constituída ou permitida por Deus. Então o nosso Deus, Ele é autoridade suprema, e nós observamos que a sua autoridade, ela é expressa em diversos nomes, que é utilizado para se referir ao Senhor na Bíblia Sagrada. Primeiro nome que nós observamos é El Elohim, El Elohim. No livro de Daniel, capítulo de número 4, versículos 34 e 35 diz, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Aleluia. O contexto desse versículo na qual nós lemos,
nos fala a respeito de Nabucodonosor. Nabucodonosor, como nós bem sabemos, era o rei da Babilônia, era um homem poderoso, um homem famoso, um homem forte. Mas a palavra nos diz no capítulo número 4 de Daniel, que Nabucodonosor estava dormindo tranquilo no seu templo, no seu reino, quando ele teve um sonho. Ele viu uma grande árvore, e essa árvore levava sustento para animais que estavam debaixo dela. No entanto, com o tempo, um anjo descia do céu, o Senhor descia do céu e cortava essa árvore fora. E aí Nabucodonosor, ele chama todos os sábios lá da Babilônia, começa a chamar, vem, traz aqui todos os sábios, que eu quero entender o que significa esse sonho. E aí os seus sábios coçavam a cabeça para lá, se cortava para lá, eu não sei o que significa não, ó rei. Aí Nabucodonosor fala, então chame Daniel, que ele chama de Beltesazar, chame Daniel, porque nele há um espírito de excelência. Porque Daniel, como nós bem sabemos, ele era capacitado pelo Senhor. Daniel, ele era extremamente inteligente. E quando Daniel chega diante do rei, ele fala, salve ao rei, que o seu sonho, na qual tem uma grande árvore, enorme, e esta árvore, ela dá sustento para os animais, e esta árvore que é cortada, significa, esta grande árvore é o Senhor, ó rei, porque o Senhor é grande, o Senhor é um grande rei aqui na terra, e esses animais que estão debaixo da árvore, é o seu povo, que depende do Senhor e da sua força. E o Nabucodonosor pergunta, e o resto? E o anjo que desce? Ali é o Senhor que vai cortar aquela árvore, o Senhor vai derrubar a sua grandeza, o Senhor vai derrubar a sua exaltação. E Daniel chega para Nabucodonosor e fala, mas você ainda tem chance, se arrependa que você ainda tem chance. Mas depois de alguns meses, Nabucodonosor estava da mesma forma, eu sou o grande rei, eu consigo, eu faço, é o meu braço que conquistou essa terra, é o meu braço que conquista toda essa riqueza, e a palavra do Senhor nos diz, que ele vai a ser como os animais. Existe um termo na medicina, que o nome dele é licantropia clínica. Este termo é uma condição especial, muito rara, que o ser humano ele é acometido. Quando ele pega essa tal de licantropia, o ensino nos fala que ele começa a agir ou pensar que é um animal. Por isso que muitas vezes nós observamos nesses filmes aí, do mundo aí, que fala de lobisomem, não sei o que, que fala de licantropia. Inclusive na minha cidade diz que tem uns lobisomens por lá, mas falaram que filmaram os lobisomens andando pela cidade lá. E licantropia é isso, é uma pessoa se tornar um animal, ou pensar que se tornou um animal. E a palavra do Senhor nos diz que a punição de Nabucodonosor, por querer ser maior do que Deus, por querer pegar a glória do Senhor, foi se tornar um animal, foi se tornar como um animal, e comer da grama que estava no chão. E a palavra do Senhor diz, que quando ele volta a si, que quando o Senhor permite que ele volte a si, ele diz, só existe um rei, só existe um Deus, um rei que é maior do que eu, um rei que é maior do que qualquer outro rei. Este Senhor é o Elohim, o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Santo é o Senhor dos exércitos. E a palavra, e quando nós continuamos aprendendo a respeito dos nomes de Deus, nós vamos também achar um nome interessante. É só nome fácil de falar, né, irmão? El Elyon. Em Gênesis, capítulo de número 14, versos 18 e 19, diz, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse, bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Quando nós observamos essa conversa de Melquisedeque com Abraão, nós vemos aqui uma autoridade expressa em um dos nomes de Deus,
El Elyon. Este nome significa o Deus Altíssimo, o Deus que é dono dos céus, o Deus que possui os céus, o Deus que possui a terra. No Salmo de número 24, verso 1 diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude e todos que nela habitam. Do Senhor é a terra, do Senhor é o céu. Este é o nosso Deus, é o Elyon. Aleluia, glória a Deus. El Shaddai. Gênesis capítulo de número 17, verso de número 1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Quando Deus se apresenta novamente a Abraão, Ele disse que Ele é o Deus El Shaddai, que é o Senhor Todo-Poderoso. Pode existir o maior exército da terra, pode juntar Rússia, pode juntar Estados Unidos, pode juntar o exército que for, não se compara ao nosso Deus Todo-Poderoso, não se compara ao nosso Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Santo é o Senhor dos exércitos, aleluia. Jeová, livro do Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 14. Glória a Deus. Êxodo 3,14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus mais a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outro. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vou caminhando para o final, me acelerar aqui, que hoje eu me empolguei um pouco. Vamos lá. Quando Deus está conversando com Moisés, ali o Senhor está falando que Ele veio do céu para libertar o seu povo, e Ele escolhe Moisés para ser este obreiro, este líder, que vai levar o povo de Israel para a terra prometida. Mas quando Deus se apresenta a Moisés, quando Moisés pergunta para ele: mas e se o povo me perguntar, quem está me enviando? O Senhor diz: Yahweh. Irmão, andei estudando hebraico. Yahweh, que nós costumamos chamar de Yahvé. Yahweh, que significa o Senhor, o eu sou o que sou. A palavra do Senhor diz que este é o nome do Senhor, o nome que subsistirá eternamente. Yahweh significa o Senhor é o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o que sou. A tradição judaica nos ensina que os judeus, eles não podiam ficar falando o nome do Senhor. Então o que eles fizeram? Eles pegaram a palavra Yahweh, tiraram as suas consoantes, que nós entendemos hoje como o tetagrama, que é o Y, o W, o H, o Y, o H, o W e o H. Eles pegaram as consoantes do nome Yahvé, pegaram a palavra Adonai, que significa Senhor, tiraram as suas vogais e juntaram. Então todas as vezes que eles iam ler a Shamá, ou iam ler a Torá, eles não tinham aquele perigo de falar o nome do Senhor em voz alta. Então eles juntaram essa consoante com essas vogais, e aí se tornou Yehoah. Está vendo, irmão? Yehoah. E ao decorrer dos anos, quando este nome Yehoah foi traduzido, se tornou Jeová.
Então nós podemos dizer que Jeová, Ele é a junção de Iavé, que é eu sou o que sou, eu sou o Senhor dos exércitos, e Adonai, que significa Senhor. Então quer dizer Jeová, eu sou o Senhor dos senhores, eu sou o Senhor sobre toda a terra deve se prostrar e se calar diante de Deus. Aleluia! As formas nominais que derivam deste termo indicam a marcante atuação do eu sou. Nós observamos o nome do Senhor sendo propagado em diversas situações, trazendo benefício ao povo de Israel. Primeiro, Jeová Shalom significava: o Senhor é a minha paz. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Rafá, o Senhor é aquele que pode me curar. Mas, amada igreja, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós temos uma mudança. A palavra do Senhor diz que como foi cantado aqui, viria para nós o Emanuel, que é o Deus conosco. Jesus, Ele entra na cena. Ele já existe desde a eternidade, mas Jesus, Ele aparece agora, o Deus encarnado, 100% homem e também 100% Deus. E a palavra nos diz que quando nós, os judeus, eles iam interceder, iam orar com o Senhor, iam fazer petições ao Senhor, eles diziam: ó Senhor, ó Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, venha comigo, eu estou reunido aqui contigo, eu estou reunido pelo teu nome. Ah Senhor, Jeová Shalom, me dê paz, eu preciso de paz. Jeová Rafá, me cura. Mas a palavra do Senhor diz, no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo de número 14, versos de número 13 e 14: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aleluia. João capítulo de número 14, verso 27: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O que é que esse versículo está dizendo? Jesus é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. Aleluia. Mateus capítulo de número 18, versículo de número 20: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali no meio deles eu estarei. O que o Senhor está dizendo? Você está sendo acusado, você está sendo maltratado, mas estão reunidos em meu nome, então eu serei a sua bandeira, eu estarei marchando contigo. Aleluia. Salmos de número Atos dos Apóstolos, capítulo número 3, versículo 16 diz: pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Aquele homem estava cometido de uma enfermidade, ele não conseguia andar, mas através do nome de Jesus, ele foi curado. Jesus também é a nossa cura. Irmãos, o nome de Jesus, ele é poderoso. O nome de Jesus, ele é grande. Jesus está no seu santo templo. Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 9 diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Aleluia. Para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Aleluias.
Aleluias, aleluia, glória a Deus, aleluia. Jesus, Ele cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo, e um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja e levar para o céu. Irmãos, são milagres extraordinários. Jesus, Ele traz paz. Jesus, Ele cura. Jesus, Ele está sempre conosco. No entanto, Jesus, Ele faz um milagre que é maior do que todos os milagres. Jesus, Ele faz um milagre que, segundo a palavra do Senhor, Ele faz festa no céu. Jesus, Ele faz um milagre que, segundo nos diz a palavra do Senhor, o céu inteiro fica em festa, porque o Senhor também começa a festejar. Ser curado de uma enfermidade é uma maravilha, ser levantado pelo Senhor é uma maravilha, ter a paz que só o Senhor pode dar é uma maravilha, mas o maior milagre que nós podemos receber do Senhor é a nossa salvação. Outrora, nós estávamos perdidos no mundo, nós estávamos, como diz o diácono Luiz aqui, outrora estávamos ali bebendo, outrora estávamos ali fumando, mas o Senhor nos tirou de um lago horrível de lodo e nos pôs um cântico de vitória em nossa boca. Hoje nós podemos dizer: o Senhor operou um milagre em minha vida. Hoje eu posso dizer: eu sou salvo, sou liberto pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que foi derramado do seu sangue. Aleluia! Santo é o Senhor dos exércitos. Assim como Abacuque, muitas vezes podemos ter diversos questionamentos, diversas dúvidas, medos, anseios, momentos de dúvidas, mas a palavra do Senhor diz que o Senhor está soberano em seu templo, que o Senhor, Ele reina soberanamente em seu templo. O mundo pode estar temporariamente sob o domínio do sistema babilônico, o mundo pode estar temporariamente sobre o domínio do mal, mas Deus tem um controle final. O controle final está nas mãos de Deus. Devemos apenas confiar no Senhor. Em meio a esse cenário caótico, onde tudo tem mudado de uma hora para outra, e não para bem e sim para mal, devemos sempre nos lembrar que Deus está no seu santo templo. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.